É com isso que a gente começa mesmo, com o agro. É um dos setores econômicos mais importantes para a gente entender o Brasil hoje. E hoje foi lançado pelo governo, sob críticas de boa parte desse segmento, o Plano Safra. As entidades do agronegócio, como já mencionei, reclamam de um volume de recursos que o setor do agronegócio considera baixo do necessário. Ao mesmo tempo, alertam para dificuldades dos produtores em conseguir crédito e alto nível de inadimplência. Confira na reportagem de Luciana Amaral. O volume de crédito disponível, 525 bilhões de reais para a agricultura empresarial, representa uma alta de menos de 2% em relação ao último Plano Safra. É o menor crescimento desde o ciclo 2020-2021. Dentro de todo o montante, o volume para investimentos aumentou 38%, graças ao uso de fontes no mercado privado, como a poupança rural e as LCAs, letras de crédito do agronegócio. Ao longo do tempo, graças a Deus, o agro cresceu mais que o Brasil e o agro cresceu mais que o Tesouro Nacional. Somente o Tesouro Nacional não tem capacidade de financiar o setor. A Frente Parlamentar do Agronegócio emitiu uma nota com críticas ao uso de fundos que não fazem parte do escopo tradicional do crédito rural. Alertou também sobre a queda no volume específico para outro fim, custeio e comercialização. O montante é 7% menor do que no plano anterior. Uma das maiores críticas é em relação ao seguro rural. No lançamento desta terça-feira, o governo federal não anunciou a previsão de aumento dos recursos destinados ao programa de subvenção dos prêmios. Entidades do setor alertam para a necessidade de apoio para o caso de perdas nas lavouras, diante de riscos climáticos maiores e da confirmação do fenômeno El Niño. Nós entendemos que esse Plano Safra, na verdade, está se fazendo um ajuste, né? Está se fazendo um remendo naquilo que seria necessário, que seria ideal para o setor. O governo destaca a redução nas taxas de juros, que agora variam entre 8% e 12,5%, queda de até 1,5 ponto percentual em relação a antes. Em meio ao cenário de endividamento do setor, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, diz que o governo vai apresentar uma proposta de renegociação de dívidas rurais ao Congresso Nacional, medida que até então a equipe econômica vinha se posicionando contrária. O diálogo tem sido intenso e permanente e nos próximos dias, o presidente Hugo Mota deve estar aqui daqui a pouco, nós iremos apresentar uma proposta já com o estado da arte das negociações para o Congresso Nacional, tratando das renegociações de dívida rural. Caio, uma crítica comum que se faz, eu gostaria de saber como é que você responde a ela, que o agro está chorando de barriga cheia. É a tal história aí, William. Quando você come bem, você fica com a barriga cheia um dia ou outro. Depois, se você não come, a barriga esvazia, viu, William? Então, a gente está vivendo agora um ciclo ruim. A verdade é que a gente vive muito de ciclos. Nós tivemos uns 2 a 3 anos bons, em que houve uma capitalização, houve uma melhoria, houve uma animação, é verdade. Os últimos 2 anos foram bem piores e esse ano especialmente, como bem explicado na sua apresentação, o Plano Safra fica bem aquém daquilo que a gente precisaria. Mas é importante salientar, William, que na verdade, estava falando conosco, com os produtores, eu não estava aí, mas estavam os meus colegas todos, estavam conversando com 25% dos recursos. 75% dos recursos ou mais hoje são privados. Portanto, a gente estava falando com 1/4, 3/4 estão fora daquela sala. Deixa eu ver, vou insistir só, antes de passar a palavra para vocês, Adoro, vou insistir só mais uma vez nesse ponto. Caio, tem sido uma crítica frequente do agro a esses planos, a incapacidade de aumentar a oferta de crédito. Você acabou de intervir dizendo o seguinte, espera aí, 75% nós já estamos financiando no mercado de capitais, se eu entendi você corretamente. Para que o Plano Safra, então? Para que a pergunta que o público se fará, o público não do setor, bem entendido. O público leigo nos assuntos do agro vai se perguntar, então, para que Plano Safra? Você ouviu um dos líderes do setor falando em remendo
né? A verdade é que a cada ano que passa, William, o plano safra é menos importante, menos impactante. A cada vez mais nós estamos indo para o setor privado, para recursos privados, para mecanismos privados. Por isso que sempre, William, é importante salientar o fato que uma coisa que tem um peso relevante para um país, como é a sua agroindústria, ela tem que ser uma política de Estado, não é uma política de governo que vai se fazendo remendos ou ajuste de um ano para outro. Isso a gente tem que amadurecer. Nós temos que ter uma política de Estado para o agro, para não ficar nessa redução constante daquilo que é governo, para fazer a festa do lançamento de alguma coisa que não chega nem a 1/4 dos recursos que, na realidade, acabam rolando. No momento, você estava me perguntando a barriga vazia, no momento em que nós temos juros desse tamanho, e, obviamente, financiamento privado, e aí nós estamos falando de sem subvenção de prêmio, e que não tem seguro rural, é óbvio que nós estamos dizendo que essa indústria a céu aberto está absolutamente exposta. Aí que está o ponto, Zanor. A gente tem uma confluência de fatores, fora aqueles que têm a ver diretamente com a economia, fora do nosso controle. Por exemplo, as pressões inflacionárias de aumento dos insumos em função da guerra no Oriente Médio, em função da subida de preços de combustíveis, por exemplo. Agora, o que o Caio acabou de se referir é a necessidade de criar algum tipo de seguro, sem o que não há crédito, por conta, por exemplo, do El Niño. Essa é uma das principais críticas que se faz ao que foi anunciado hoje. O seguro é insuficiente? Sim, William. Uma das principais críticas é justamente não ter uma quantia suficiente para abarcar não só o El Niño, que inclusive teve uma assinatura hoje durante o anúncio do Plano Safra para uma medida provisória que testaria aí a questão de aumento de área segurada contra eventos climáticos, não só do El Niño, mas focado em El Niño, eventos climáticos extremos. Porém, o setor está muito preocupado, antes até do El Niño, com o endividamento. E é o endividamento que está testando a qualidade de crédito rural. Porque uma das saliências que ficam deste Plano Safra, deste anúncio do agronegócio empresarial principalmente, é essa qualidade de crédito, diante de uma deterioração financeira do agronegócio, ao mesmo tempo que você tem cadeias produtivas inteiras diminuindo contratação, diminuindo o apetite de investimento e sem uma solução a médio e longo prazo, que seria o Plano Safra. Então, o seguro, ele é uma lacuna, o seguro para o clima é uma lacuna também, mas há uma percepção do setor, especialmente entre produtores e analistas de mercado, que a dívida muito estratosférica tem pressionado mais e é um alerta mais latente, porque o El Niño está sendo perceptível aos poucos, está ativo, mas a dívida está pesando mais nesse momento. Dívida mata antes, é mais ou menos o resumo do que você está dizendo. Jussara, vamos entrar na política agora. O Caio já fez mais do que uma alusão, ele já nos fez pensar por que não é uma política de Estado, uma política que está atrelada à volatilidade do ciclo eleitoral, por exemplo, que está implícito no raciocínio dele. Como é que está essa negociação a qual o ministro está fazendo, agora se referiu? A bancada do agro é uma das mais bem organizadas no Congresso, detesta o governo e vice-versa. Olha, William, o governo, ele não conseguiu, né? O governo Lula não conseguiu criar essa interlocução com o agro nesse mandato do presidente Lula. Sempre teve uma resistência, mas após o governo de Jair Bolsonaro, o presidente Lula assumiu este mandato sabendo dessa dificuldade de interlocução. Então, tudo que foi anunciado até aqui, nada foi suficiente para fazer frente a esse desgaste que já tem natural, essa rejeição natural de uma parte importante do agro, majoritariamente do agro, ao presidente Lula. Bem, neste caso, como você disse, a FPA, ela é poderosa no Congresso e ela pressiona o governo o tempo inteiro. Neste momento, o governo até faz, né, busca ali no seu anúncio falar que é um plano safra recorde, mas não é suficiente para o agro. E aí vem sendo cobrado muito. A gente sabe
que lá no Senado, essa pauta-bomba voltada para resolver a questão das dívidas do agro, quem estava na liderança dessa negociação é a senadora Tereza Cristina, do PP, ex-ministra da Agricultura do governo Jair Bolsonaro e hoje cotada para ser vice de Flávio Bolsonaro. Ela é o nome preferido de boa parte do entorno de Flávio Bolsonaro. Essa discussão ainda vai avançar, mas ela segue no radar. Por quê? Justamente, além dela ser considerada um cargo sênior, ela tem essa importante interlocução com um grupo econômico que foi fundamental para o governo Bolsonaro e pode ser também fundamental aí para essa campanha de Flávio Bolsonaro. Caio, um bocado de gente que nos acompanha provavelmente está se fazendo a seguinte pergunta. Qual é a situação, qual é a perspectiva para o agro em função desses fatores? Tanto aqueles que a gente não controla, que vem lá de fora, como esses, com atenção especial a esse ponto que a Isadora ressaltou. Do alto grau de endividamento, alto grau de inadimplência e o fenômeno, estou colocando com ironia entre aspas, da recuperação judicial. É muito importante o que foi comentado pela Jussara e também pela Isadora. A gente está vivendo um momento que, William, nós tivemos o impacto das guerras, começando lá da Rússia, preço fertilizante, etc. Mas nós tínhamos, na época, margens, ou seja, os preços eram positivos. Nós tivemos um crescimento de custos, por um lado, e tivemos uma queda pronunciada dos preços. Junto com isso, a questão dos juros, e a gente vive hoje uma espécie, que muitos chamam de, crédito caro, preço baixo, custo alto. A gente está vivendo uma armadilha da dívida, né? Ou seja, é alguma coisa que não é comum para todos, você tem variações, ou seja, provavelmente nós vamos ver um 2026 muito complicado, mas com sequelas em 27 e 28, um processo provavelmente que nós já estamos vendo de consolidação, de empresas grandes adquirindo outras. Esses movimentos devem acontecer. Nós estamos ainda sofrendo e vamos sofrer, é importante que se diga, William, os 6 a 7 meses naturais das dificuldades da questão logística de Extremo de Hormuz e outras coisas. Nem todo fertilizante talvez chegue nas condições que precisaria, nossa safra está muito em cima. A armadilha da dívida, a dificuldade do crédito, os bancos cada vez mais reservados para emprestar o crédito, a gente vai ter provavelmente alguma coisa de redução de investimento ou de tecnologia, portanto com sequelas a seguir. Provavelmente nós vamos ter algumas subidas de preços em função de volatilidades externas, até de geopolítica, que eventualmente alguns produtores, uma parte importante, não vai poder se aproveitar de alguma recuperação de preço. É um momento de muita instabilidade, de muita volatilidade. O que você que é especialista no setor, Isadora, nós estamos vendo uma espiral, que a descrição do Caio nos leva a pensar nessa figura de linguagem, uma espiral onde um fator acaba acelerando o outro, eles vão se somando e criando esse momento que na descrição dele, eu que estou adjetivando, Caio, surge como negativo, ou são circunstâncias separadas e o quadro, no geral, tem mais estabilidade? Tem uma mistura dos dois. E a gente acompanhando, por exemplo, os últimos 6 planos safras, William, que a gente pega ali 2020, num anúncio pandêmico, a gente tem um subsídio de juro muito maior e aí a gente chega em 2026, 2027 com um pouco dessa mistura de fatores macroeconômicos, política restritiva, principalmente de 2023 em diante, política monetária restritiva, com um juro que vai pressionando o produtor, mas também tem essas cadeias da armadilha da dívida, pegando carona no que o Caio disse, que são as cadeias de empresas que fornecem os produtos, que estão endividadas numa crise financeira extremamente agravada em 2023 por causa da guerra na Rússia e Ucrânia em 2022, que em 2023 teve um boom para esse agravamento da dívida dessas empresas. E aí você tem a compressão das margens, que estão nessas empresas, que estão nos produtores que tomaram créditos com essas fornecedoras, revendas de insumos, que estão nesse processo de consolidação também, que o Caio falou, e que muitos não deram certo. E aí a gente tem uma margem, peguei um dado aqui da Fundação Getúlio Vargas, que em 2020
2020 era de 55%, ou seja, o produtor ele conseguia, depois de pagar os custos de produção, ter 55% de sobra. Em 2027, essa margem deve cair para 3%. Menos de 4%, ficar um pouquinho acima de 3%. Então, a gente tem um encolhimento dessa margem que é difícil recuperar em alguns anos. Então, a perspectiva de tendência de tudo isso, que são fatores cumulativos de 2023 para cá, principalmente, é que a gente vai ter um anúncio de Plano Safra em 2027 ainda menor para a expectativa. Então, a gente tem já uma notícia que desagradou o setor com uma tendência de que isso piore. Jussara, aí estamos diante do quadro político que você vinha descrevendo. Existe aí alegria pela desgraça alheia nos círculos políticos do PT? Olha, acho que essa alegria é difícil de mencionar aqui, mas tem um ponto aqui, acho que uma avaliação de modo geral, é que tem um sentimento de parte do PT, é que por mais que o governo faça por esse setor do agro, principalmente o empresarial, sempre sairão insatisfeitos. Inclusive, uma da questão é que o presidente Lula esteve no anúncio do Plano Safra para a agricultura familiar, mas não esteve voltado para o agro, para as empresas, né, para as médias e grandes empresas. Então, essa é uma crítica. Tem um ponto aqui que o governo precisa lidar, é que ele segue sendo pressionado e a insatisfação, ele já tem uma percepção que é incontornável. Nada disso, nada do que fizer resultará em ganhos políticos para o governo. E aí, a gente volta no que a gente estava falando aqui, que o Caio estava falando aqui mais cedo, que não há uma questão, a percepção é que não se tem uma política de Estado para o setor. E aí, tudo é tratado na base de anúncio político, sempre buscando, relacionando o anúncio do Plano Safra com algum tipo de melhora de percepção. Essa é a questão que o governo não conseguiu encaixar até aqui. Neste momento, o governo está ali na mão do presidente da Câmara, Hugo Mota, para segurar essa pauta-bomba, né, dessa renegociação das dívidas que foi aprovada no Senado. Hugo Mota já sinalizou que vai segurar, que não vai avançar de modo nenhum e, portanto, agora a questão é justamente, amanhã eles terão uma reunião e aí dar o encaminhamento para essa pauta. Como será essa medida provisória?